Bauru é uma cidade controlada pelas empresas do setor imobiliário, o que move a acumulação de dinheiro aqui, além do setor de comércios e serviços, são as cadeias produtivas envolvidas com a produção do espaço urbano. A expansão de terras para loteamentos ou construções se tornou um negócio em que rola muita especulação e que muitas vezes acaba pautando a atuação do poder público. A força do capital induz prefeitos e vereadores a aprovarem normas e leis que atendam a esses interesses. Desse esquema, ficam de fora os interesses da população pobre e trabalhadora e a proteção do meio ambiente. A gestão do prefeito Clodoaldo Gazeta se protagonizou no tal do destravamento da cidade e buscou alterar pontos do Plano Diretor Participativo de 2008. O momento mais recente dessa treta é a proposta de alteração do artigo 66 do Plano Diretor, buscando retirar a proteção municipal das ARIEs, as áreas de relevante interesse ecológico, deixando tudo para as mãos do Estado por meio da Lei do Cerrado. Essa, uma lei estadual que a própria Prefeitura vem buscando flexibilizar. Entenda um pouco mais sobre meio ambiente e planejamento urbano em mais um episódio do Bauru em Construção. Meu nome é Jennifer, tenho 22 anos, sou estudante de Direito na Unip, sou formada em Serviços Jurídicos pela ETEC de Bauru e faço parte do coletivo Ação Libertária. Então, Jenny, a situação na cidade de Bauru, desde o ano passado a gente tomou conhecimento dessas ações milionárias para indenizar proprietários de terras dentro da área urbana de Bauru que se viram impedidos de construir, de lotear, enfim, de tirar lucro dessas terras, porque elas estão em áreas de conservação, seja ARIES, área de relevante interesse ecológico, ou APA, né, área de proteção ambiental, ainda aqui dentro da parte urbana de Bauru. Você poderia explicar o que está motivando a prefeitura a alterar as regras de uso dessas ARIES? O que exatamente está sendo proposto recentemente agora pelas audiências públicas da prefeitura? É o seguinte, nós temos como principal motivo dessas indenizações milionárias o nosso artigo 66 do Plano Diretor. O que esse artigo fala? Ele fala que ficam criadas as seguintes ARIEs, áreas de relevante interesse ecológico, unidades de conservação de uso sustentável, destinadas a manter e conectar os sistemas naturais, onde será vedado o desmatamento. A nossa lei fala isso. O que acontece? Os donos dessas terras não podem construir. Os donos dessas terras geralmente têm interesse em fazer o quê? Loteamentos no tipo Alphaville. Então, a perda financeira que eles têm em não poder construir é muito grande. O que eles fazem? Eles entram com ações contra o município para serem indenizados por conta da impossibilidade de poder construir nessas áreas, por conta dessa proteção ambiental que o município tem para conservação. É importante salientar que essas ARIEs foram protegidas pelo Plano Diretor Participativo de Bauru de 2008, né? Que coloca lá que é a impossibilidade de você desmatar, é isso? Então, na verdade, essas áreas já eram protegidas desde 1996, pelo Plano Diretor de 1996, e o Plano Diretor de 2008, ele só reforçou isso. O que ele fez? Ele criou as ARIEs, mas ele manteve a proteção que já era especificada pelo Plano Diretor de 96. Entendi. E a argumentação da prefeitura é que, do jeito que está, essas áreas estão protegidas duplamente, né? Se é que isso é possível, né? Pelo Plano Diretor Municipal e pela lei estadual, que é a Lei do Cerrado. Essa é a argumentação da prefeitura? Isso. A prefeitura argumenta que, por conta da proteção estadual, a gente não vai ter uma perda, um dano ambiental aqui em Bauru, se retirar a proteção municipal. A área vai continuar protegida, porém somente pelo Estado, e não duplamente como é hoje em dia. Qual que é o perigo ou ameaça da gente retirar a lei municipal? Existe algum risco que essas áreas podem correr se ficar só ao cargo da lei estadual? Quais as consequências disso? O risco é o seguinte, a gente está acompanhando esse ano todo, e até na semana passada, quedas de proteção ambiental estadual
uma a uma. Por exemplo, teve o fim do Instituto Florestal na semana passada, aprovado pelo Estado. Então, a gente não pode garantir que o Estado vai continuar protegendo essas áreas que nós temos hoje em dia protegidas pelo município. Então, se o município deixar de proteger e o Estado continuar nessa sequência de flexibilização das leis ambientais, nós podemos acabar sem proteção nenhuma e essas áreas podem ser desmatadas, pode acontecer a supressão para que sejam criados esses loteamentos que são o maior interesse financeiro em Bauru no momento. Essa aprovação foi a aprovação do projeto de lei 529, né? Que extinguiu o Instituto Florestal, essa autarquia, né, que fazia a gestão de diversas áreas de conservação. Agora, no âmbito da Lei do Cerrado, que é essa lei estadual que protege as áreas de vegetação no estado de São Paulo, existem esforços também para revogar essa lei ou para flexibilizar essa lei. Então, teria esse risco também. Sim, teria esse risco por quê? Porque o nosso governo ele já misturou totalmente a proteção ambiental com a questão agropecuária. Nós estamos num momento em que a proteção ambiental não é prioridade. Então, às vezes, além de extinguir o Instituto Florestal, a gente está vendo sim uma desvalorização da nossa proteção do cerrado por parte do nosso governo estadual e federal também. Então, o risco existe, o risco é sólido e todo dia a gente recebe notícias que fortalecem essa certeza de que esse risco é perigoso agora mesmo. Voltando no ponto das ARIEs, nessas áreas de relevante interesse ecológico aqui de Bauru, você acha que essa argumentação da prefeitura, ela se sustenta, ela para de pé? Você acha que é realmente necessário tirar essa proteção municipal para se evitar as indenizações? Ou existem alternativas aí jurídicas ou de outra ordem para se evitar as indenizações? Existem alternativas, e isso tudo a gente pode ver que foi apurado na CEI dos precatórios, a famosa CEI da Floresta Urbana. Por quê? Na gestão passada, nosso município foi negligente na questão das indenizações. Nós perdemos essa indenização milionária por conta disso, por conta de negligência. Na gestão atual, foi interposto um novo processo, uma ação rescisória, para tentar rever isso. Tem elementos que foram reconhecidos judicialmente nessa ação rescisória que falam que o prazo para entrar com indenizações está prescrito. O prazo é de 5 anos e foi concordado por um desembargador que essa proteção ambiental vem lá de 96. E não de 2008. Então, por qualquer ângulo, ninguém pode mais entrar com pedido de indenização, entendeu? E causar dano ao município, causar dano aos cofres públicos, porque já está prescrito esse direito. Não existe mais essa possibilidade. Porém, como nós tivemos esse problema de omissão na gestão passada, fomos condenados, o município foi condenado a indenizar por 32 milhões, surge esse medo, essa desculpa para alteração, entendeu? Só que não é a única solução. A solução é o quê? Aplicar esse entendimento que nós temos hoje em dia de que essas ações já estão prescritas desde 96. Essas ações estão prescritas desde 5 anos após 96. Não chega nem nos anos 2000, então, se a gente for ver essa... Não chega. No máximo 2001. E ainda assim existe entendimento de que essas áreas não seriam nem indenizadas, entendeu? Porque não há, no caso, a prefeitura não pegou para si essas áreas. Sim. As pessoas poderiam continuar utilizando, por exemplo, para a construção de parques ecológicos, para explorar financeiramente, economicamente, dentro da proteção ambiental existem possibilidades. Não teve o esvaziamento econômico que foi alegado na ação de indenização. Que foi alegado, inclusive, desapropriação indireta, né, dessas áreas. Isso. A desapropriação, no caso da Floresta Urbana, só veio por conta do acordo que a prefeitura teve que fazer para parcelar a dívida. Mas aquela área não seria nem desapropriada pelo plano diretor. Vamos colocar em detalhes, então, o que são esses precatórios. No momento, a prefeitura já foi condenada em 2 situações. Para pagar os proprietários dessas áreas, proprietários que se sentiram lesados aí por não poderem construir, desmatar, enfim. Um deles é o da Floresta Urbana, que a Jenny acabou de explicar, e a prefeitura foi condenada a pagar aos proprietários dessa área, o João Luiz Chemin Bussato e a Vera Lúcia Bussato. Esse é o maior valor, né, que beira aí os 33 milhões e foi dividido em 4 parcelas após esse acordo. A prefeitura já pagou 2 parcelas desse total. Então vocês imaginam aí... A prefeitura pagou, antes da homologação do acordo, já houve o pagamento. Esse é o da Floresta Urbana, que fica ali perto da Unesp, perto do Hospital Estadual, aquela área de mata que tem
na beira da Avenida Luiz Edmundo Coube. A outra situação é uma próxima ao Gasparini, de propriedade de uma empresa, a LCN Comércio e Representações, que é uma incorporadora imobiliária, né, que atua nessa atividade de compra, venda, aluguel de habitações de moradias. Nesse caso, o valor era de cerca de 17 milhões, quase 17 milhões, e ontem saiu aí na justiça a redução, né, do valor total da dívida para 5,6 milhões, tirou dessa conta os chamados juros compensatórios. Então a prefeitura vai ter que só indenizar, só entre aspas, né, porque são 5 milhões afinal de contas. Essas são as duas situações que a prefeitura está tendo que pagar para pessoas, empresários, proprietários que se sentiram lesados, tirando dinheiro, por exemplo, do orçamento que iria para outras áreas, saúde, educação, que poderia melhorar a cidade, para ser gasto em indenizações. É isso mesmo. Na audiência pública que nós tivemos recentemente, foi declarado pela Letícia Kirchner, secretária de Planejamento, que a pasta dela não ultrapassa 10 milhões de orçamento. Então, imagina o impacto no município que uma indenização, a menor delas, a de 17 milhões, tem. Se a pasta da Secretaria de Planejamento, da CEPLAN, tem um orçamento de 10 milhões anual, imagina o dano ao município que essas indenizações de 14, de 17, de 32 milhões podem causar na saúde pública, na educação, em todos os outros setores que a gente precisa, não só de investimento, mas esse valor para manter. Você tocou no ponto aí da SEI, né, a Comissão Especial de Inquérito, que os vereadores da Câmara Municipal abriram para apurar, enfim, para investigar essa situação absurda e, eventualmente, responsabilizar também os servidores da prefeitura, pessoas que têm algum tipo de responsabilidade que podem responder por isso, né, por omissões, enfim. Você conseguiria passar para a gente um resumo assim, dos principais erros que foram cometidos, por exemplo, no processo da floresta urbana, que foram situações que chamam a atenção bastante, né? Olha, o erro mais notório que nós temos e que foi reconhecido pelo desembargador na ação rescisória é a questão da avaliação pericial que teve na área. Ele usou critérios, teve um laudo depois desenvolvido que apurou que ele usou critérios que não são válidos para esse tipo de avaliação daquele tipo de terra. E a prefeitura havia apurado o valor de R$60 o metro quadrado ali avaliado, para indenização no caso, ou para venda. Esse laudo pericial apontou o valor de 139 aproximadamente, é mais do que o dobro. E o que a prefeitura fez? Ela não impugnou isso quando ela deveria, ela não impugnou isso na ação de indenização. Ela foi impugnar isso só lá na ação rescisória, ou seja, já tinha decaído do direito, já não era mais o momento para isso. Apesar de ser reconhecido, de ter um laudo provando que aquela avaliação estava errada, o erro da prefeitura foi a omissão em levantar essa informação lá atrás, na ação indenizatória. Então, isso foi apurado pela SEI dos precatórios, a SEI da floresta urbana, como um dos maiores erros que causaram esse dano ao município. Foi um erro da procuradora jurídica do município na época, que não impugnou esse laudo. Isso foi erro, de fato, reconhecido na ação rescisória. Reconhecido pela justiça, inclusive, mas que não era mais o momento para esse reconhecimento fazer efeito no processo, é isso? Exatamente. Tá. Exatamente. Eu tô com os dados da SEI dos precatórios, feito na Câmara Municipal, que chegou a conclusão, algumas conclusões, né? Apontou falhas e omissões da procuradora, a Adriana Rufino, e do procurador Ricardo Chama. Os dois são procuradores jurídicos do município, responsáveis por defender juridicamente, né, nos processos, defender o município, uma espécie de advogado do município. E também apontou falhas do arquiteto Vladimir Fernando Rieu, que na ocasião ocupava um cargo comissionado, ou seja, foi nomeado para esse cargo, não prestou concurso, aliás, na diretoria do Departamento de Planejamento Urbano da Prefeitura. Como na época o prefeito era o Rodrigo Agostinho, ele também foi apontado como omisso pelos vereadores, mas por não ter regulamentado os instrumentos urbanísticos que estavam presentes no Plano Diretor Participativo de 2008. O Plano Diretor apontou a possibilidade de diversos instrumentos urbanísticos, outorga onerosa, transferência do direito de construir, direito de preempção, que é o direito de um proprietário da terra oferecer primeiramente ao município, para ver se o município tem interesse de comprar. Todos esses instrumentos poderiam ser utilizados nessa situação da floresta urbana para evitar essa indenização milionária,
mas eles precisariam ser regulamentados, ou seja, o prefeito teria que fazer um projeto de lei regulamentando cada instrumento, mandar para a Câmara para os vereadores aprovarem. Eu chamo a atenção, Jenny, aí eu vou pedir para você comentar sobre isso. Após a responsabilização, a ACEI dos precatórios lá dos vereadores aponta algumas recomendações ao município, ao prefeito. Uma delas chama atenção. Os vereadores pedem que sejam reavaliadas as unidades de conservação municipais para fins de evitar futuras e novas indenizações. Como que você enxerga esse movimento aí, essa treta? Então, essa questão de reavaliar essas unidades não seria nem possível. Por quê? A solução que eles encontraram eles não podem pegar e tirar a proteção dali porque não depende só do município, depende do estado também. Então, o que eles pensaram? Vamos alterar o artigo da lei e não as unidades em si. Vamos manter as unidades que foram criadas, porém vamos jogar nas costas do estado de São Paulo, entendeu? Então, as unidades, o que eles fizeram a respeito dessa recomendação? Eles mantiveram ali as áreas, eles não reavaliaram as áreas, apenas reavaliaram os termos do artigo. Esse artigo é o que você citou no começo, o artigo 66 do plano diretor. Isso, exatamente. Se a gente puder especificar agora sobre esse artigo, você falou que tem a redação original e a proposta, né? Essa proposta surgiu onde ela já foi aprovada? Essa proposta é a junção de 3 propostas que foram apresentadas no CONDEMA, pela CEPLAN e pelo CONDEMA. O CONDEMA é o Conselho de Meio Ambiente. Isso, exatamente, Conselho de Meio Ambiente. E eles entraram em consenso para apresentar essa proposta. Eu vou ler o texto original Perfeito. Do artigo e vou ler a proposta de alteração. O texto original diz o seguinte: ficam criadas as seguintes áreas de relevante interesse ecológico, unidades de conservação de uso sustentável, na forma do artigo 16 da Lei Federal 9985 de 2000, destinadas a manter e conectar os ecossistemas naturais, conforme mapa 5, onde será vedado o desmatamento, conforme mapa 5. Esse é o texto original. Então, ele veda o desmatamento. É o texto original que está no plano diretor participativo e esse mapa 5... Isso, é o texto vigente atualmente. Sim, atualmente está valendo. E se você entrar no plano diretor de 2008, no mapa 5, você vai ver, tem o mapa 1, mapa 2, mapa 3, o mapa 5, ele aponta quais são e onde estão essas áreas dentro do município. Exatamente. Agora, a proposta aprovada pelo Conselho, para que seja levada à Câmara, é a seguinte: ficam criadas as seguintes ARIEs, unidades de conservação de uso sustentável, na forma do artigo 16 da Lei Federal 9985 de 2000, destinadas a manter e conectar os ecossistemas naturais, conforme mapa 5, sendo que os licenciamentos e autorizações nas ARIEs deverão ser submetidos à legislação vigente e órgãos competentes. Ou seja, a proposta é deixar de proibir o desmatamento, tirar esse termo do texto do artigo e jogar isso para quê? Para que os licenciamentos e autorizações sejam submetidos à legislação estadual. Segundo até a Letícia Kirchner, numa das audiências públicas, essas autorizações elas passam pela CETESB, né? A CETESB, que é um órgão estadual que dá essas autorizações para uso das áreas, né? Então, e é até perigoso, na verdade, a gente depender só da autorização da CETESB, porque eu não sei se você conhece o caso Pamplona, mas houve uma falsificação de documentos, isso foi comprovado na ação penal, que já transitou em julgado, e a CETESB autorizou a implantação de um loteamento urbano numa área de proteção, o famoso Pamplona, que foi embargada a obra e tudo mais, por conta de quê? Um registro de matrícula feito errado. O local foi registrado em Agudos, sendo que não é nem na divisa de Bauru e Agudos, e aí obteve essa autorização. Então, você imagina o risco que a gente tem? Porque o desmatamento naquela área foi enorme, até que fosse comprovado o erro e fosse embargada aquela obra e obrigar a empresa a reflorestar o local. Uhum. Então, você imagina o risco que a gente tem de deixar isso na mão de um órgão para licenciar e acontecer novamente esse problema? E um órgão da alçada estadual, né? Que os espaços de discussão, de aprovação disso estão lá em São Paulo e não aqui em Bauru, por exemplo. Foi até citado na audiência a possibilidade da população se envolver numa audiência pública no Teatro Municipal, que é aqui na cidade, do que uma vez que tudo passe a ser feito pela alçada estadual, você tem que se dirigir até São Paulo, o espaço de discussão é a Assembleia Legislativa lá no Ibirapuera, enfim,
tem essa dificuldade também, né, de participação popular. Exatamente, porque aqui se a gente corre um risco de dano ao município, a gente pode ir simplesmente numa audiência no teatro, a gente pode ir até a Câmara, a gente pode discutir isso aqui. Agora, se isso depende, por exemplo, da Alesp, qual que é a chance da população conseguir se deslocar até lá, entendeu? Sim. A gente perde um pouco o nosso poder como cidadão aqui em Bauru, porque muitas pessoas não vão ter condição de se deslocar para lá para discutir isso. Então, isso precisa ser discutido no município. É uma questão que afeta o município. Sim. Então, é necessário que a gente possa alcançar essa possibilidade de discussão aqui, de forma efetiva com a população. Fora o fato também que não foi comentado pela própria secretária do Planejamento nessas audiências públicas, de que a prefeitura atua ativamente para flexibilizar ou revisar a lei do Cerrado, que é essa lei estadual que, segundo a prefeitura, vai garantir a permanência dessas áreas de conservação no município. A prefeitura vem atuando ativamente para revisar essa lei do Cerrado. Então você vê que também não para em pé por esse lado também, né, de que revogando no município para fugir de indenizações, a lei estadual vai garantir a manutenção dessas áreas de preservação, né? Exatamente, não tem como a gente confiar nisso também, porque a própria prefeitura divulga atualmente o plano de destravamento da cidade. O que é esse destravamento da cidade? A atividade econômica que mais tem se desenvolvido ultimamente em Bauru é a implantação de empreendimentos imobiliários. O destravamento da cidade vai diretamente contra a proteção à lei do Cerrado, porque eles precisam dessas áreas que são protegidas para implantar esses loteamentos. Então, a tendência é que essa proteção, que a prefeitura continue atuando ativamente para que diminua a proteção pela lei do Cerrado, para que possa desenvolver essa atividade econômica no município. Vale lembrar que uma das primeiras medidas do prefeito Clodoaldo Gazeta, quando ele assumiu a prefeitura, foi enviar para a Câmara um projeto que permitia loteamentos nas áreas de proteção ambiental do município, né, as APAs, né, que estivessem dentro do perímetro urbano, mas que fossem APAs. E isso foi aprovado pelos vereadores no início de 2017, essa possibilidade de empreendimentos imobiliários nas áreas de proteção ambiental, aumentando a possibilidade de expansão de loteamentos, de empreendimentos imobiliários, avançando nessas APAs, né, as áreas de proteção ambiental. Eu ia pedir para você comentar essa dinâmica das audiências públicas. Como que você e as pessoas que estão se mobilizando para essa causa em Bauru estão percebendo essa possibilidade? Enxerga alguma efetividade? Se é importante? Se está faltando alguma coisa? Como que vocês estão avaliando essa possibilidade? Olha, o que nós percebemos muito nessas audiências públicas é o seguinte: a prefeitura vai, disponibiliza e faz o convite para que a gente compareça e apresente as nossas propostas, as nossas dúvidas e converse diretamente sobre os assuntos discutidos. O que a gente tem percebido é que o tempo de fala para nós é curto em relação ao tempo de fala de quem apresenta uma proposta. Por exemplo, nós tivemos a indicação de 1 minuto de fala por pergunta. E cada vez que nós recebíamos uma resposta, podia ser uma resposta de até 5 minutos, que não trazia exatamente o que a gente estava procurando. Vamos supor que eu pergunto um assunto e me apresentam uma desculpa que não é relacionada ao que eu perguntei. A gente não recebe respostas diretas aos nossos questionamentos, entendeu? E uma coisa que a gente vê muito também é que foge um pouco do assunto tratado e vai para a autodefesa nessas audiências públicas. Quando a gente apresenta um problema, a gente quer ouvir uma solução. A gente quer ouvir também o que causou, a motivação, a justificativa. A gente não quer ouvir que, mas a prefeitura deixou de fazer isso e fez aquilo. Não é isso que a gente quer ouvir. A gente quer ouvir uma resposta direta sobre o nosso questionamento. E é isso que tem faltado nessas audiências. Tiveram 2 audiências públicas para discutir exatamente esse tema da alteração do artigo 66 do plano diretor. Se você que está assistindo esse vídeo não estava sabendo disso, acho que é mais uma prova, né, da falha na comunicação e na falha do próprio envolvimento da população de Bauru, que a prefeitura deveria fazer por obrigação, né? Um dos requisitos da gestão do planejamento urbano é que haja participação popular nessas audiências públicas, né, Jenny?
Isso é pouco divulgado pela prefeitura. Geralmente eles fazem a convocação pelo site e não divulgam nas mídias, e todo mundo sabe que ninguém se dá o trabalho, assim, a população não se dá o trabalho de entrar no site da prefeitura e ver se tem alguma coisa convocando. Como que a população ficou sabendo dessa última audiência e teve um comparecimento efetivo lá, teve um número bom de participantes? Por conta das páginas, dos coletivos, as ONGs, as instituições que compartilharam, divulgaram e chamaram a população. Mas a prefeitura em si não tem essa efetividade na convocação. Então, se não fossem as pessoas interessadas no assunto motivarem, informarem, correr atrás de chamar o pessoal para participar, não teria nem metade do que estava presente. A população participa muito pouco por conta disso também. Falta de informação sobre o que está sendo discutido ali. Sim. Eu queria que você dissesse para mim as possíveis consequências, os impactos desse avanço desenfreado da urbanização, de loteamentos, em cima de áreas de conservação, em cima de áreas preservadas de natureza, especialmente aqui em Bauru, uma área que está entre o Cerrado e a Mata Atlântica, que já foram bastante degradadas também na nossa região. Quando a gente fala em dano ambiental, a gente imagina sempre consequências futuras. Mas, no momento, a gente está sofrendo essas consequências no presente. 40% da população bauruense recebe abastecimento de água derivado do Rio Batalha. Esses desmatamentos podem afetar as nascentes do Rio Batalha. A gente está vendo esse ano uma seca, entendeu? Sem precedentes no nosso município. A população ficando 3, 4, 5 dias sem água. A prefeitura foi lá e o DAI fez um rodízio que não foi efetivo porque não tinha água para oferecer nos dias estabelecidos pelo rodízio. Isso já é uma consequência que a gente está vendo agora, entendeu? Porque esse desmatamento, essa supressão nessas áreas afeta diretamente as nascentes. Esse é o maior dano que a gente tem agora, que a gente está sofrendo isso agora, entendeu? A gente não tem água, o Rio Batalha não consegue sobreviver enquanto ele está tendo as suas nascentes suprimidas. Uhum. Fora o fato também que a gente vivenciou esse ano, não só em Bauru, mas no país inteiro, desse avanço de queimadas também, né? Eu acho que só reflete também a gestão ou a falta de gestão do poder público aí, municipal, estadual, federal, das áreas de conservação e de preservação, né? Então, além de ter esses interesses avançando para flexibilizar e liberalizar essas áreas para construção, você tem também o desmonte das políticas de proteção ambiental, da gestão ambientais. Aqui em Bauru, o exemplo disso foi a queimada, né? O incêndio na estação ecológica, né? Você estava lá, você viu, se você puder comentar um pouco dessa parte também. Então, a questão da estação ecológica é o seguinte: uns 2 dias antes, os moradores ali das fazendas que ficam ao redor informaram sobre um problema de eletricidade que gerou faísca e tudo mais, se eu não me engano, um transformador explodiu, algo assim, e aquilo não foi averiguado no mesmo momento. Ali é uma área que, além da mata atlântica nativa que a gente tem ali, a gente tem também plantações de eucalipto. O eucalipto, ele é extremamente inflamável. Então, se a gente tem um risco de uma faísca numa plantação de eucalipto, a gente precisa ter ali um efetivo para ficar de olho, para gerenciar isso, entendeu? Se tivesse sido apurado no mesmo momento em que foi levantado o problema pelos moradores da região, não tinha chegado àquela proporção que a gente chegou de queimada na estação ecológica. Então, o que está faltando é isso também, dar essa atenção e esse monitoramento ativo e não passivo do que acontece ali dentro. E depois, o fato da gente estar se aproximando, né, daqui questão de um mês quase, das eleições, menos de um mês, das eleições municipais, né, para prefeito e vereador, para você comentar o que você espera da cidade de Bauru, o que a gente precisa da cidade nesse âmbito ambiental e de preservação e conservação da natureza. Com a aproximação das eleições, a gente tem que observar muitos planos de governo apresentados. As propostas que eu tenho visto são mais voltadas para o desenvolvimento econômico do que a recuperação ambiental, recuperação dos danos que nós temos aqui. Nós precisamos ter atenção e cobrar isso desses candidatos e ver se eles têm alguma coisa para apresentar que possa melhorar essa situação. A gente teve queimadas, teve um mês inteiro de queimada em Bauru, em todas as regiões tinha pelo menos um foco de incêndio, entendeu? A gente precisa buscar esse tipo de solução. O que vocês têm para apresentar para a gente sobre isso? Porque destravamento da cidade e desenvolvimento econômico é a pauta que todos eles apresentam.
A gente quer saber como é que a nossa cidade vai voltar a respirar, porque a nossa cidade está sufocada. Lembrando, então, que a mudança do artigo 66 do plano diretor, que foi o tema dessas audiências aí que a Jenny comentou, ainda precisa ser aprovada na Câmara dos Vereadores. Ainda não foi enviado pela Prefeitura um projeto de lei para mudar esse artigo, mas depois das audiências públicas que já foram realizadas, o próximo passo, quando esse projeto for encaminhado para a Câmara, será com os vereadores, né? Eles que darão a palavra final se vai mudar o artigo 66 ou se vai permanecer como está. E aí deixo para você encerrar, Jenny, a importância aí da gente entender o que está acontecendo e poder se articular visando esse momento decisivo aí que os vereadores irão votar sobre a mudança desse artigo 66. Nós temos muitos grupos, coletivos e organizações em Bauru se mobilizando para que não haja essa alteração. A população precisa se envolver nisso, porque é um tema que afeta todos nós. A população precisa procurar e aceitar também, quando a gente procura a própria população para informar sobre esses temas, para que a gente tenha efetivo, a gente tenha propostas, a gente tenha mobilizações para que não deixe passar essa alteração. O que a gente precisa fazer? A gente precisa escutar, pesquisar, entender o que está acontecendo na nossa cidade, para que assim a gente possa se organizar e dar propostas que sejam viáveis para o poder público escutar o que a gente está falando. Se a gente for informado sobre o que está acontecendo, a gente consegue se articular em propostas que não deixem essas alterações que podem causar danos passarem.